Olá, pessoal. Bem-vindos ao Bookcast, o podcast que mergulha fundo nos livros mais instigantes por aí. Eu sou o Júlio e hoje estou com a Vanessa para a gente desvendar os mistérios da mente e da realidade. É isso. Um livro que promete sacudir as nossas estruturas. Espiritualidade, consciência e a natureza do todo, de Hélio Couto. E aí, pessoal? Preparados para uma viagem e tanto, Hélio Couto nesse livro nos convida a questionar tudo que a gente pensa que sabe sobre a realidade. É mesmo? Já imaginou que tudo que a gente vê, toca, sente pode ser apenas uma frequência, tipo uma estação de rádio? Vivo Matrix, a pílula vermelha da realidade. Exatamente. Essa é a ideia central do livro. Couto fala sobre um tecido do espaço-tempo do decaedro. Imaginem. Vem. Minúsculos, nós vibrando em frequências específicas que juntas criam a realidade que a gente experimenta. E se a gente pudesse mudar de estação dessas frequências? Aí que a coisa fica interessante. Uhum. E como é que essa ideia se conecta com a nossa própria consciência? Aí que tá a grande sacada. Couto argumenta que nossos cérebros, também feitos desse tecido, emitem energia, né? Que não se dissipa. Para onde vai essa energia depois da morte? Será que a consciência continua existindo em outras estações da realidade? Intrigante, né? É mais. E falando em níveis de consciência, Couto tem uma visão bem peculiar sobre a hierarquia das necessidades de Maslow. Ele adiciona níveis como poder e autoconhecimento, e sugere que a resistência a esses níveis mais altos pode ser por puro medo de sair da zona de conforto. É como se a gente preferisse ficar na mesmice, mesmo sabendo que existe um potencial enorme dentro da gente, esperando para ser explorado. Mas e se a gente estivesse sendo sabotados nessa busca por conhecimento, quando fala de vampiros de energia, seres que se alimentam da energia vital, ti de outras pessoas? Tipo na série Angel, aqueles demônios que se alimentam da força vital dos humanos. Pois é. Couto usa a série como um exemplo da dinâmica entre esses seres que se alimentam da energia dos outros. E aí? Será que estamos cercados de vampiros de energia no dia a dia sem nem perceber? Assustador. E Couto não alivia a barra, né? Ele vai além e fala sobre a importância de compartilhar conhecimento, dos exemplos do suicídio. Ele alerta sobre o perigo da entropia psíquica, o acúmulo de pensamentos negativos e como isso pode impactar a realidade. Imagina a responsabilidade que a gente tem, né? De compartilhar informações que podem literalmente salvar vidas. Quebrar tabus, falar sobre temas difíceis, oferecer apoio, acolhimento, tudo isso pode fazer a diferença. É verdade. E aí chegamos no ponto central do livro. A consciência cria a realidade. Tudo que pensamos, acreditamos e sentimos molda as nossas experiências. É a famosa lei da atração em ação. Exatamente. Mas e se a gente atrair coisas ruins sem querer? Couto explora essa questão também, mostrando que pensamentos e emoções negativas podem criar um ciclo vicioso de sofrimento. Aí entra a importância de assumirmos a responsabilidade pelas nossas vidas, buscar o autoconhecimento para romper com esse ciclo. E como a gente pode fazer isso? O Couto fala bastante sobre a reencarnação, certo? Sim. Para ele, a reencarnação não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e resolução de conflitos. É como se a gente carregasse uma bagagem de vidas passadas, com ações, pensamentos e emoções que criam um campo magnético e atraem experiências semelhantes no presente. É a lei da atração aplicada à alma. Tipo um karma. Mas se a gente está sempre aprendendo e evoluindo, qual é o objetivo final? Quem, o que, esse todo que Couto tanto menciona? O todo é a fonte primordial de tudo. Um oceano de amor incondicional que permeia todas as coisas. É difícil de imaginar, né? Mas Couto nos convida a transcender a nossa percepção limitada e nos conectar com essa unidade que nos une a tudo e a todos. Essa é a grande questão. E aí, voltaram. Que bom. No bloco anterior, a gente explorou um monte de coisa, né? A ideia da consciência moldando a realidade, os vampiros de energia, a reencarnação. Parece até ficção científica, mas o Hélio Couto vai além e coloca a física quântica na jogada. Ele usa aquele famoso experimento da dupla fenda, sabe? Vai ilustrar como a simples observação de um elétron interfere no comportamento dele. Seria nossa consciência também capaz de, colapsar as infinitas possibilidades da realidade em uma experiência específica. É como se a gente escolhesse com nossa mente qual versão da realidade a gente quer vivenciar. E falando em física quântica, Couto menciona um efeito Casimir, né? Que comprova a existência do vácuo quântico, essa energia primordial, onipresente, de onde tudo emana. E se essa energia, por si só, já for consciente? Nossa, de onde viemos? Para onde vamos? Quem somos nós? A gente já está entrando em terreno filosófico. Mas se tudo é energia e consciência, como explicar o sofrimento no mundo? Essa é uma questão que nos desafia, né? Tu explora a questão do livre-arbítrio, né? A gente tem o poder de escolher os nossos caminhos, mas também arcamos com as consequências dessas escolhas. Ele acredita que as energias negativas que a gente cria, através de pensamentos, ações, emoções, acabam atraindo situações negativas, criando um ciclo vicioso de sofrimento. Então a culpa é nossa. Yeah. É duro pensar assim, né? Mas se a gente parar para observar, muitas vezes a gente acaba repetindo
padrões de comportamento autodestrutivos, como se a gente estivesse preso num loop. Pois é, por isso que Couto bate tanto na tecla da responsabilidade. A gente precisa assumir o controle da nossa vida, buscar o autoconhecimento para entender esses padrões e, a partir daí, fazer escolhas mais conscientes, que nos libertem desse ciclo de sofrimento. E o que mais prende a gente nesse ciclo? Couto critica bastante o materialismo, né? Sim, ele argumenta que essa busca desenfreada por bens materiais, status, poder, é uma ilusão. Um vazio existencial disfarçado de felicidade. A gente se apega a coisas externas para tentar preencher um vazio interno. E isso nos afasta da nossa verdadeira essência, daquilo que realmente importa. Ele cita o faraó Akhenaton, que tentou implementar o monoteísmo, uma sociedade mais justa no Egito Antigo, mas acabou sendo perseguido e esquecido. É como se as grandes revoluções de amor e justiça encontrassem resistência, né? A história mostra que romper com o status quo, com os dogmas, as estruturas de poder, nunca foi fácil. Mas o exemplo de Akhenaton, ele nos inspira a ter coragem de lutar por um mundo melhor, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Mas como a gente pode mudar o mundo se a gente mal consegue mudar a nós mesmos? Quais ferramentas que o culto oferece para a gente romper com esses padrões negativos e criar uma realidade mais positiva? Ele fala muito sobre o poder do amor e do perdão, mas não amor romântico, sabe? Mas sim o amor incondicional, aquele que transcende o egoísmo e nos conecta com a essência divina que habita em todos nós. E o perdão como um ato de libertação que nos liberta das amarras do passado, da culpa, do ressentimento e nos permite seguir em frente com leveza. Perdoar a si mesma e aos outros, deixar para trás as mágoas, os erros do passado. Parece simples, mas na prática é um desafio enorme, né? Com certeza. Mas Couto nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada. Ele enfatiza a importância da colaboração, da união entre as pessoas, né, para superar os desafios da humanidade. Afinal, todos nós estamos interconectados, fazemos parte de um todo. E a mudança individual, ela se reflete no coletivo. Então a gente precisa se unir para construir um futuro melhor, mais justo, mais sustentável, onde o amor, a compaixão, a sabedoria prevaleçam. Exatamente. Mas Couto nos alerta. Essa jornada de autoconhecimento e expansão da consciência exige coragem, persistência, resiliência. O ego vai resistir, o medo vai tentar nos paralisar, as tentações do materialismo vão nos seduzir. Mas, e aí, como a gente dribla tudo isso? Existe algum atalho, alguma fórmula mágica para acelerar esse processo? Couto fala sobre a ressonância harmônica, uma técnica que usa física quântica para reprogramar a mente e expandir a consciência. Mas ele deixa claro, não existe forma mágica. Essa técnica precisa ser usada com responsabilidade, sob a orientação de um profissional qualificado. Ou seja, não adianta procurar soluções fáceis, gurus milagrosos ou respostas prontas. A gente precisa trilhar o nosso próprio caminho, com discernimento, buscando conhecimentos, questionando tudo e confiando na nossa intuição. E essa busca por conhecimento, por si só, já é um grande passo. Afinal, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. É preciso ter humildade para reconhecer que a gente está em constante aprendizado, que a jornada é tão importante quanto o destino. Nossa, quanta coisa para digerir. E ainda tem mais. No próximo bloco a gente vai se aprofundar nas ideias de Couto sobre o papel do amor, do serviço e da supressão do conhecimento na construção de um futuro melhor. Não saiam daí. E voltamos para o último bloco da nossa imersão no universo de Hélio Couto aqui no Bookcast. Passamos por física quântica, reencarnação, vampiros de energia e agora, no grande final, vamos falar sobre o amor. Mas calma, não é aquele amor romântico de novela. Não. O amor que o Hélio Couto descreve é algo muito maior, mais profundo. É um estado de consciência, uma vibração poderosa que nos conecta com a essência de tudo que existe. É o amor incondicional, aquele que não impõe limites, que acolhe todas as coisas e todos os seres. É como se fosse a força que une o universo. Tipo, a força Star Wars. Uma ótima analogia. O amor como essa energia vital que flui por todas as coisas, conectando tudo e todos. E para acessar essa fonte inesgotável de amor, a gente precisa trilhar um caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência. Mas como a gente faz na prática? É só pensar positivo e mandar boas vibrações para o universo. Se fosse tão simples assim, né? Couto nos convida a olhar para dentro da gente mesmo, encarar as nossas sombras, os medos, as crenças limitantes que nos impedem de amar plenamente. É um processo de desconstrução do ego, de cura interior, de perdão a si mesmo e aos outros. É como se a gente precisasse limpar a lente do nosso óculos para enxergar o mundo com mais clareza, com mais amor, né? Perfeito. E Couto nos lembra que o amor não é uma emoção passiva, é uma força ativa que se manifesta através das nossas ações. Através do serviço ao próximo, da contribuição para a construção de um mundo melhor. Aí entra aquele conceito que a gente viu antes, do serviço altruísta, né? Sim. Couto defende que servir ao próximo, de forma desinteressada, é um dos caminhos mais poderosos para a evolução da alma.
Ao nos dedicarmos ao bem-estar do outro sem esperar nada em troca, a gente expande a nossa consciência e se conecta com essa força maior que nos une a todos. E como a gente descobre qual que é o nosso papel nesse grande quebra-cabeça cósmico? Como a gente pode servir ao próximo de forma autêntica, alinhada com a nossa essência? Essa é uma busca individual, né? Uma jornada de autodescoberta. Couto, ele nos inspira como exemplos de pessoas que dedicaram as suas vidas ao serviço altruísta, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela. Eles nos mostram que é possível viver uma vida com propósito, guiada pelo amor e pela compaixão. Mas e se a gente não tiver a vocação para ser um líder humanitário? Como a gente pode servir ao próximo, no nosso dia a dia, de forma simples e genuína? Olha, um simples ato de gentileza, um sorriso, uma palavra amiga, uma ajuda a quem precisa, tudo isso pode fazer a diferença na vida de alguém. O importante é ter a intenção genuína de servir, de contribuir para um mundo mais harmonioso e amoroso. Parece fácil na teoria, mas na prática a gente esbarra em tantos obstáculos, né? O egoísmo, o medo, a inércia, a correria do dia a dia. Como a gente se blinda contra essas forças que nos puxam para baixo. Couto nos alerta sobre esses desafios, mas também nos encoraja a persistir, a não desanimar diante dos obstáculos. Ele nos lembra que a jornada de autoconhecimento e expansão da consciência é um processo contínuo, com altos e baixos, mas que cada passo dado nessa direção nos aproxima da nossa verdadeira essência. E o que dizer da supressão do conhecimento que ele tanto enfatiza no livro? Será que a gente está sendo manipulado para não acessar todo o nosso potencial? Couto nos convida a questionar tudo, buscar informações de diferentes fontes, desenvolver o nosso senso crítico e confiar na nossa intuição. A verdade não está pronta em nenhum livro, em nenhuma doutrina, em nenhum guru. A verdade está dentro de nós e cabe a cada um de nós buscá-la com a mente aberta e o coração receptivo. É como se a gente tivesse que desaprender tudo que nos ensinaram e começar a construir o nosso próprio conhecimento, a nossa própria verdade, né? Exatamente. É um processo desafiador, mas libertador. E Couto nos deixa uma mensagem de esperança. Ele acredita que a humanidade está passando por um processo de transição, um despertar da consciência que nos levará a um novo patamar de evolução. Então, apesar de todas as crises e desafios que a gente enfrenta no mundo hoje, ainda existe esperança de um futuro melhor. Com certeza. Mas essa mudança depende de cada um de nós. Couto nos convida a sermos protagonistas dessa transformação, a irradiarmos a luz do amor e da compaixão, a contribuirmos para a criação de um mundo mais justo, harmonioso e sustentável. E assim chegamos ao fim da nossa imersão no universo de Hélio Couto aqui no Bookcast. Foi uma viagem e tanto, né? Esperamos que esse mergulho profundo tenha plantado semente de reflexão e inspiração em vocês. Que a gente possa levar para o nosso dia a dia a mensagem de que a consciência cria a realidade, o amor é a chave para a unificação com o todo e o serviço ao próximo é o caminho para a realização plena do nosso potencial. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse universo de ideias, recomendamos a leitura do livro Espiritualidade, Consciência e Natureza do Todo. Até a próxima, no Bookcast!